Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Filosofando com Elas! Vamos explorar algumas das principais teorias dos filósofos e destacar a relevância da proteção ambiental. E para enriquecer mais o nosso programa, estamos cheios de convidados prontinhos para sanar todas as nossas dúvidas. Então vamos começar com a nossa ilustre convidada, Gabriele. Vem para cá, Gabi. Gabi, muito obrigada por sua participação, por sua presença no nosso podcast. É uma honra ter você aqui para responder algumas das nossas perguntinhas. Gabi, qual que era a visão de Voltaire sobre a nobreza e as instituições religiosas? Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Luísa, muito prazer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso. Então, respondendo essa pergunta, em relação à visão de Voltaire sobre a nobreza, sobre a religiosidade, vou tentar explicar de um modo mais simples, para que todo mundo consiga entender. Basicamente, foi comprovado que ele escreveu muitos versos, com um teor desrespeitoso em relação ao rei Luís XVI, do ano de 1717. E essa expressão em excesso, digamos assim, gerou a privatização da liberdade dele. Então, isso aconteceu basicamente na época da Bastilha, desse mesmo ano, 1717. E para quem não sabe, a Bastilha é basicamente dispositivos mecânicos para a pena de morte, Então seria essa punição gerada por muitas expressões ou atitudes que na época eram consideradas erradas. Em consecutividade também, esse personagem ele criticava muito o poder do clero católico, que inclui a religiosidade, Esse fanatismo da população, as injustiças mesmo por parte das igrejas para favorecer esse poder, questões de abuso, essas coisas, tanto psicológico quanto, Ele também sempre criticava os reis que governavam a França. Ele tinha uma certa, como posso dizer, rixa, entre aspas, com a monarquia, Então, esses reis que criticavam a França eram muito alvos de comentários de Voltaire, inclusive a rainha Maria também da Bastilha, que posteriormente tanto o rei quanto a rainha foram mortos, justamente por esse método que eu citei anteriormente. E no mais, assim, a corrupção da igreja era algo que irritava muito Voltaire. Para ele, isso não deveria existir justamente por causar uma injustiça, social. Então, essas eram pautas muito bem comentadas por ele, porém, esse teor desrespeitoso que ele se expressava em suas escritas, em suas falas, acabou um pouco com a sua reputação. Mas o que ele queria expressar eram coisas convictas e muito bem elaboradas pelo mesmo. E a nossa próxima convidada é a Sofia. Olá, Sofia, tudo bem? Muito prazer. Queria agradecer você pela presença. Sofia, responde essa perguntinha pra gente. Como Voltaire comparava os costumes ingleses aos da França absolutista em suas cartas inglesas ou cartas filosóficas? Oi, meninas! Tudo jóia? Bom, primeiro eu queria começar dizendo, que é uma honra estar aqui com vocês. E, bom, para a gente começar a saciar um pouquinho as dúvidas sobre as cartas inglesas ou cartas filosóficas, eu queria começar enfatizando que Voltaire, ele faz uma comparação extremamente detalhada entre os costumes ingleses e os da França absolutista. Ele usa a sociedade inglesa tipo como um espelho, sabe, para criticar a sociedade francesa. Ele dizia muito sobre a liberdade política e religiosa que era presente na sociedade, elogia muito ela e destaca principalmente o papel parlamentarista e as diversas crenças presentes, que eram, assim, uma diversidade enorme. Ele observa também que o sistema jurídico inglês é muito mais justo e transparente comparado com o francês. E ele gosta de admirar muito e, assim, citar muito sua admiração pelo avanço científico e filosófico na Inglaterra, que era muito alto na época e muito presente. Ele chega a mencionar figuras como Isaac Newton, John Locke, enfim, vários outros. E destaca
extremamente a prosperidade econômica na Inglaterra, que resultou em um comércio muito mais livre e de políticas econômicas que incentivavam o empreendedorismo, sabe? Ele chega a destacar também que a vida cultural inglesa é como vibrante e bastante especificada, muito em um geral assim, sabe? E, bom, Voltaire, ele não apenas elogia os aspectos positivos da sociedade inglesa, sabe? Mas ele também faz uma crítica extremamente rígida às falhas e limitações da França absolutista que eram extremas, né, gente? Defendendo reformas que aproximam a França dos valores de liberdade, justiça e progresso que ele viu na Inglaterra, que foi algo assim, algo não, né? Várias coisas que chamaram bastante a atenção dele e que eu acho que era muito um anseio dele levar isso para a França, enfim. E a nossa próxima entrevistada é a Ana Luísa. Oi, Ana, tudo bem? Obrigada pela presença. Ana, eu gostaria que você respondesse essa perguntinha para a gente. Quais eram as principais ideias de John Locke sobre os direitos naturais e o governo limitado? Bom, vamos falar sobre as principais ideias de John Locke. A primeira é sobre os direitos naturais, onde ele acreditava que os indivíduos possuíam direitos naturais e inalienáveis, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade. E ele também argumentava que esses direitos eram dados por Deus e que nenhum governo ou autoridade poderia violá-los. E ele também defendia a ideia do governo limitado, cujo poder devia ser restrito e controlado para proteger os individuais e cidadãos. E ele acreditava que o governo devia ser baseado no consentimento dos governados e sua principal função era garantir a segurança, a proteção dos direitos naturais dos indivíduos. Agora temos a Ana Flávia, que vai responder mais uma perguntinha aqui para a gente. Ana Flávia, como Jean-Jacques Rousseau abordou a separação dos poderes estatais em sua obra, O Contrato Social? Fala um pouquinho para a gente. Olá, Luiz. É um prazer enorme participar desse programa, onde eu vou poder falar mais sobre a minha área, que é a filosofia e a sustentabilidade. Enfim, respondendo a sua pergunta, Rousseau aborda a separação dos poderes estatais em O Contrato Social, a sua obra, de uma forma distinta das ideias tradicionais de separação dos poderes. Rousseau não concebe a separação de poderes nos moldes de legislativo, executivo, judiciário, mas sim através de uma divisão mais funcional relacionada ao exercício da soberania e da administração do governo. Relembrando aqui que Rousseau defende que todos os cidadãos devem ter soberania sobre o governo. Assim, ele distingue entre a vontade geral, que é a fonte de todas as leis, e a vontade particular do governo, que é responsável pela aplicação dessas leis. Bom, gente, agora a Ana Flávia vai finalizar para a gente com chave de ouro as nossas perguntinhas. Ana Flávia, quais estratégias podem ser adotadas para o consumo consciente e a preservação do meio ambiente? Então, Luísa, esse questionamento é de suma importância e eu acho super legal que estejamos refletindo sobre isso nesse podcast. Então, eu posso apresentar opções para você de maneiras de preservar o meio ambiente, como, por exemplo, uso de energias renováveis, como a energia solar, a eólica, a hidráulica, que é muito utilizada no Brasil, programas de reciclagem, que, por exemplo, acontecem em algumas cidades, outras não, poderia acontecer de maneira mais efetiva, tecnologias para uso eficiente da água, investimento em transporte público para evitar que seja emitido cada vez mais poluentes ao ar, práticas agrícolas que preservam o solo e a biodiversidade, que não preciso nem ressaltar o quão importante isso é para o Brasil, o país que mais exporta produtos agrícolas.
e esse tópico é interessante, existem várias maneiras de nos aprofundarmos sobre todos esses tópicos, mas eu quero ressaltar aqui hoje os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são uma coleção de 17 metas globais estabelecidas pela ONU em 2015. Enfim, eu gostaria de citar dentro desses objetivos, o objetivo de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, porque é isso que nós estamos buscando e fazer isso promovendo também a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Bom, gente, a gente encerra aqui o nosso Filosofando com Elas. Espero que tenham gostado. E se tem mais alguma dúvida, é só mandar pra gente que a gente responde. Tchau!